Aqui é Brasil, tem que respeitar, né? Pega o sonho de subir na vida e joga pros cria o pé de meia. Deu menos jovens saindo da escola e muito mais passando de ano. Receba! E quando a gente dá de cara com aquela plaquinha, estamos contratando, sabe o que dá, né? No menor desemprego da história. Assina que é seu! Outro gol de placa é todos os remédios do Farmácia Popular de graça. Isso salva o jogo. E ainda tem muito jogo pra ser jogado. Com raça, porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Bom, pessoal, eu sou a Mariela, para quem não sabe. E agora eu vou apresentar uma pessoa que eu conheci pessoalmente recentemente e que foi um encontro maravilhoso, porque a gente se identificou muito. Eu sou jornalista, ela também, e ela tem uma vida poderosérrima. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês sentirem. Marisa Mestiço é jornalista, diretora de TV, criadora de formatos e palestrante reconhecida por transformar ideias em histórias que inspiram e conectam pessoas. Atua em televisão, cinema, documentários, conteúdos digital, explorando diferentes linguagens e formatos narrativos. Ela criou, eu vou dar a dica, eu ia falar por último, mas ela é a diretora do MasterChef, ela quem manda lá. Ela que manda, ela que define os destinos das pessoas, gente. Olha só que mulher poderosa. E ela fez também, foi diretora do MasterChef, da Escolha de Sabores, além de trabalhar em produção de games e esportes, como ULT e PEB. Eu sou meio ignorante nisso. Dirigiu o documentário A Espera, produzido durante a pandemia, e o longa-metragem de ficção Estranhos na Noite, em parceria com Walter Neto. Sua trajetória reflete técnica, sensibilidade e inovação. Marisa dedica-se à história de autêntica que une arte, emoção e propósito. Eu queria dizer só o seguinte, graças a um almoço super despretensioso, em que a minha assessora de imprensa, Dani Bloch, e amiga, muito mais do que assessora, marcou entre nós duas, saiu essa Arena MasterChef e o apoio da Band News. E a gente, desde então, tem se identificado em muitas coisas. Então, eu queria que vocês aplaudissem, com muito entusiasmo, Marisa Mestiço, que vem aqui trazer um novo formato de programa que eu me encantei na hora que ela falou. Eu falei, você tem que subir no palco para contar isso. Ela vai contar para vocês. Nossa. Gente, tô nervosa, não tô acostumada a ficar aqui na frente, né? Tô acostumada a estar ali na house, olhando do lado de lá. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, eu sou uma pessoa que trabalha com gastronomia há 12 anos, mas eu não sou chefe, eu não sou empreendedora, eu não sou colunista, eu não sou jornalista, apesar de ser de formação, não sou uma profissional que cobre gastronomia, mas através do meu programa MasterChef, que eu iniciei lá em 2013, atrás de talentos, e foi no Mesa São Paulo que eu encontrei os nomes que eu precisava trazer para frente desse projeto. Então, estar aqui neste palco, Mariela, de verdade, é para mim uma grandiosíssima, imensa profusão de sentimentos. Porque eu lá, há 12 anos atrás de gente que possivelmente estariam ali sentados, buscando as estrelas do meu projeto. Mas o que me trouxe até aqui, hoje especificamente, nesse palco de vanguarda, nesse lugar que eu acho que deve ser sagrado para quem quer falar sobre os próximos passos, sobre comida, sobre mercado, sobre identidade e sobre Brasil, possivelmente é algo que não estava no radar do que eu imaginava vir agora no final do ano, que é basicamente um projeto do qual eu vou apresentar aqui para vocês. Por que falar de alimentação é tão importante para a gastronomia é o tema da minha conversa aqui com vocês, mais do que uma palestra, é uma conversa, uma provocação para a gente repensar os nossos lugares. Eu tenho certeza aqui, quem trabalha com comida? Uau! Então, eu preciso dizer que nós, inclusive eu me coloco nesse lugar, que a gente precisa repensar algumas coisas para continuar trabalhando com comida.
Bom, o que eu fiz com o MasterChef? Eu sou uma profissional de comunicação que trabalha no entretenimento, então o que eu queria? Falar com chefes e falar para as pessoas nas casas brasileiras sobre pessoas que fossem não só profissionais, mas fossem estrelas, que elas brilhassem, que elas fizessem algo que todo mundo em casa transformassem isso em uma coisa glamourosa. Eu acho que a gente conseguiu. 11 anos de MasterChef e eu tenho certeza que vocês que trabalham com comida já entenderam um pouco deste lugar, da glamorização da profissão, da gourmetização. Desculpa, gente, eu sei que a gente na TV dá uma mexida e uma bugada na cabeça das pessoas, mas a gente fez as pessoas que não conheciam o trabalho de quem trabalha com comida passaram a olhar para vocês, para o prato, para casa. E a gente transformou o Master num projeto que ambiciosamente era só entretenimento, num lugar de referência, de ovacionar uma profissão, cozinheiro profissional. A gente sabe aqui, eu aprendi, confesso, que é uma profissão muito mais árdua do que glamourosa, é muito mais difícil do que honrosa. A gente sabe as horas imensas, Passei a ter um respeito imenso por todos vocês, queria deixar isso claro. Eu tenho um respeito imenso por todos vocês que trabalham com gastronomia. Mas o Brasil precisava ver um pouco disso. Hoje eu passo no mercado e as pessoas estão lá na fila. Ai, meu Deus do céu, eu preciso comprar aquela carne porque eu vi no MasterChef. Ai, não se preocupa, hoje eu sou MasterChef. E isso foi criando uma relação de cultura com uma profissão que estava lá, isolada da gastronomia. E agora eu venho aqui para este palco falar com vocês que são profissionais da gastronomia, trazer um novo projeto que eu ganhei da minha casa, que é a Band, um projeto chamado Escola de Sabores, um projeto em parceria com a ONU, que vai falar sobre um reality show um pouco diferente do que eu vinha falando durante todo esse tempo. E a base desse projeto é uma outra cadeia da gastronomia, outros profissionais dentro desse lugar imenso que cada um participa da gastronomia. É Merenda Escolar. Um projeto lindo que fala diretamente com as escolas públicas do Brasil. E eu me sinto extremamente honrada de estar na frente desse projeto, porque eu fui escolhida para fazer esse projeto. Fui convidada pela ONU, pela Cineide, que eu vou falar sobre ela aqui, e pela Band, por eles acreditarem que toda vez em que eu coloco a mão num projeto e esse projeto chega na tela da Band, ele se transforma numa coisa relevante. Então, olha a minha responsabilidade. Eu não tenho essa ambição, confesso, porque durante todos esses anos de gastronomia, mesmo não trabalhando diretamente com gastronomia, eu aprendi que gastronomia se faz dia a dia. Mas daí fiquei pensando, poxa vida, então eu vou falar sobre alimentação. Segurança alimentar, um projeto de fome da ONU. Como que eu vou trazer isso? Um reality show de merendeiros, escolher o melhor do Brasil. Até aí poderia ser MasterChef, poderia ser merendeiros, poderia ser confeiteiros, poderia ser qualquer tipo de profissional da gastronomia. A minha ambição é fazer com que esse projeto faça a gente refletir sobre a nossa função. Não é sobre o público. O público em casa vai adorar o projeto. Eu vou mostrar para vocês em primeira mão o teaser desse projeto. É certeza absoluta. É difícil a gente não gostar de pessoas. Então, lá tem pessoas. Mas eu acho que existe um movimento. E é esse movimento que a gente precisa juntos começar a construir. E por isso que eu fiquei tão grata de estar num lugar de referência, num lugar potente, com um tema gigantesco falando que comida não tem fronteiras. E falar sobre alimentação, para mim, especificamente, é muito importante. Eu, uma mulher periférica, de uma quebrada, bairro retirante, que passou fome e que veio para São Paulo tentar mudar a vida. Estudei escola pública a minha vida inteira, então, naturalmente, este projeto não só caiu como um presente para a minha carreira, mas fez eu, uma profissional de televisão, já reconhecida por um projeto gigante. Eu tenho certeza que, se as pessoas não conhecem a Marisa, com certeza conhecem MasterChef. E a minha função agora é falar que, além da Marisa, além do MasterChef, Escola de Sabores tem protagonistas que vão encantar esse Brasil e vai fazer a gente que trabalha com comida mudar
coisas conscientemente, porque este é um projeto de movimento social. Bom, aqui é o meu cenário, produzido exclusivamente com desenho da minha bancada. Eu agora tô topetuda, eu desenho bancada industrial, e eu fiz esse cenário em que é um lugar solar para a gente falar sobre isso aqui, ó. Essa, aspas, para mim, é a coisa mais importante que eu poderia dizer sobre esse projeto. Falar sobre alimentação vai muito além da gente falar de um prato. A gente está falando de futuro. Falar de escola pública e alimentação, a gente está dando empoderamento para quem trabalha e faz esse fluxo acontecer nesse Brasil profundo. Quem são esses profissionais? Se a gente pensa nesse lugar onde a gente colocou a gastronomia no glamour, possivelmente ninguém ia falar, nossa, que merendeiro estrelado, né? A gente nem lembra, às vezes, do merendeiro. Mas este profissional forma quem vai consumir, quem vai dirigir esse país. E é sobre futuro. Escola de Sabores não é só sobre comida boa, porque isso eu tenho certeza absoluta. A gente já gravou tudo numa tocada só, como eu faço com o Master, e eu posso garantir para vocês que não tem um prato ali que não vai ter uma representação de sabor que vocês vão lembrar, vão endossar e vão possivelmente se sentir representados na sua escola. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fez o primeiro dia de visita no estúdio do Master, porque isso daqui também é meu estúdio do Master, eu tirei a casca do meu estúdio e coloquei Escola de Sabores no meio. Então, basicamente, este lugar mágico, esse lugar de fantasia, esse lugar desejado de MasterChef, recebe, abraça Escola dos Sabores. Para mim, ele é muito importante. Bom, o que é esse reality, né? Bom, descobrir quem é o melhor merendeiro do país. Tá, isso, MasterChef Amadores, confeitaria, celebridades, MasterChef Júnior, MasterChef Mais. Eu já fiz muitas temporadas em que revelava quem era o melhor daquele segmento. Mas esse projeto resolveu trabalhar uma coisa que, para mim, é muito interessante, que é esse Brasil profundo, esse Brasil que a gente pouco conhece, esse Brasil que tem protagonistas que a gente não vê na TV. A gente uniu 3 comunidades importantes na construção da alimentação brasileira: indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Pessoas vindo do Brasil inteiro. É isso, é olhar e falar, eu me vejo nesta TV. Eu fico arrepiada, gente, porque a gente recebeu gente que nunca tinha vindo para São Paulo, que nunca tinha visto como é que funciona uma televisão, que nunca tinha passado por uma sessão de fotos, que nunca tinha se olhado no espelho para se sentir bonito, para se sentir protagonista. E só aí, eu já digo para vocês que eu já saí ganhando. O projeto só lança lá em dezembro, mas eu já me sinto uma vencedora de fazer parte dessa jornada. Eu aprendi, por exemplo, como é que se faz o sal de água a pé. Não sei se vocês conhecem, mas é um sal produzido pela uma comunidade do Xingu, feito de uma planta que está perto do rio. Ou seja, é uma riqueza. Eu, na minha ignorância aqui do Sudeste, acreditei que sal só vinha do mar, só vinha do salito. E a gente está falando de coisas que vão ali dentro dessa alquimia, de uma construção de identidade cultural, não é só sobre comida. E eu acho que isso vocês já carregam, né? E toda vez que eu converso com os meus amigos chefs, que eu converso com os meus amigos que trabalham com gastronomia, eu sempre tenho a sensação de que vocês sabem o peso e a responsabilidade de ser quem vocês são. Mas quando a gente vai para um lugar um pouco mais distante do nosso pequeno território, isso se transforma mais potente, porque a gente volta cheio de bagagem, como se a gente fizesse uma viagem, literalmente uma viagem. E é essa a proposta que eu tenho para vocês com a Escola de Sabores, e é neste lugar que eu vim aqui, em primeira mão, mostrar para vocês o que espera desse Brasil profundo e falar de um Brasil com protagonismo, inclusive de ingredientes que a gente pensa do lado exótico, do lado distante, de um gesto, né? Eu digo que a coisa mais bonita da gastronomia é o gesto. Eu acho vocês maravilhosos. Eu falo que parece que vocês estão fazendo uma orquestra, gerindo uma orquestra nessa cozinha,
no negócio de vocês. E o Escola de Sabores tem um pouco deste lugar. Por que a gente precisa olhar para estas aspas com muita responsabilidade? A alimentação e segurança alimentar é um direito. 1 em cada 3 crianças comem o único prato de refeição completa na escola. Vocês sabiam disso? Quem estuda em escola pública tem a consciência disso, mas a gente se afasta, né? A vida vai mudando, outras coisas vão entrando na nossa vida, e eu acho que o momento de reflexão de nós nesse momento é de saber que antes da gastronomia vem a base, a alimentação. E a alimentação está nos lugares dos nutrientes, também está em começar a alimentar um pouco dos territórios, e aqui o Farofa é um bom exemplo disso, de falar de pequenos produtores, de gente fazendo uma economia girar de uma forma diferente, e a gente potencializar este lugar em que a gente tem, que é o do poder de fala. Eu, uma jornalista, diretora de televisão, vindo aqui, neste palco, num congresso internacional, tendência, vanguarda, olhar para vocês e falar a minha parte como entretenimento, eu quero continuar fazendo. Eu quero continuar dando o protagonismo para quem merece. Eu quero falar de comida de um jeito diferente e falar de alimentação, no meu caso, me toca. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu quero construir um futuro melhor para eles. Eu acho que se a gente não conseguiu mudar muitas coisas das nossas vidas, a gente tem a obrigação de pensar em quem vem na frente. Porque essas crianças da escola pública possivelmente serão os nossos líderes no futuro. Serão as pessoas que estarão sentadas aqui ou aqui neste palco falando sobre outras coisas. Eu nem conseguia imaginar me vendo num palco falando para outras pessoas com a minha especialidade de comunicação sobre um aspecto de comida, de alimentação, de segurança, de direito, de agricultura, de Brasil, dentro de tantos Brasis. Então, eu acho que se a gente tem aqui a oportunidade de refletir, para mim reflitam sobre o lugar e potência que vocês têm. Eu estou aqui falando só sobre o meu projeto, meu pequeno mundinho, mas vocês saem daqui falando sobre os novos projetos de vocês. E possivelmente pode chegar nesse Brasil mais profundo. E eu desejo isso. Eu desejo muito que a gente consiga olhar as pessoas na TV e a gente fala assim, nossa, lembrei da minha infância, lembrei da minha cultura, lembrei da minha cidade. Eu sei que é muito ambicioso, talvez utópico, mas é minha obrigação falar um pouco disso sobre vocês, porque a sensação que eu tive é que houve um apagamento, nem sei se existe essa palavra, da minha memória, da minha infância, da minha quebrada, com o que eu vivo hoje. Se eu penso em MasterChef, eu estou no topo dessa cadeia. Eu não penso mais quanto custa os alimentos, eu simplesmente trago o que há de melhor para dentro do programa. Se ele custa pouco, se ele custa muito. Mas, quando vem um projeto sobre alimentação, o valor desse insumo, desse ingrediente, vira outra coisa. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de trabalho social, de transformação e de educação. A gente está vendo aí muitas coisas bizarras, né, acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente só vai mudar isso se a gente mudar a base. Então, eu estou me sentindo, fazendo este projeto acontecer agora em dezembro, uma abertura para outras coisas acontecerem. Só que eu não faço sozinha, eu preciso de vocês. Bom, falando um pouco sobre esse universo. Esse é o Eduardo Ascioli, nós, nos bastidores do Escola de Sabores. Meu parceiro de MasterChef criativo, toda vez que as pessoas falam parabéns pelo MasterChef, ou às vezes nem sempre parabéns, falam sempre para mim, mas a verdade é que Eduardo Ascioli é meu parceiro criativo no MasterChef e veio assumir direção desse projeto comigo. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que você só é cercado de transformações se você estiver cercado de pessoas que você confia. E ele é uma pessoa que faz esse projeto acontecer de um jeito lindo, incrível e com tanto protagonismo. Então, eu me sinto muito lisonjeada de tê-lo comigo nesse projeto. Na verdade, eu só trouxe gente legal, vou mostrar aqui para vocês. Mas eu não vou falar sobre o Eduardo, porque o sucesso da nossa carreira e da nossa profissão já está aí, está na tela, todo mundo viu, a gente ganha vários prêmios, todo mundo ovaciona o projeto que a gente faz. E não é porque eu sou metida, não, é porque a gente soa para fazer. A gente demora muito para fazer. A gente reúne os melhores para ter consultoria. A gente vai atrás dos ingredientes mais difíceis e a gente gosta das melhores histórias. Eu vou falar sobre a minha reflexão
de quando eu recebi o contato do meu parceiro André Saad e da Bibi, da Nilco, falando, olha, tem um projeto aí para você fazer, e a gente queria saber se você topa com a ONU, e que vai falar sobre alimentação escolar. No primeiro momento, eu fiquei pensando, caramba, tô acabando de sair do furacão. Eu estava terminando de gravar MasterChef Celebridades, que vai estrear daqui a pouco, e depois vocês me contam o que vocês acham. Mas eu estava com a energia aqui. Eu falei, não sei se eu quero, não sei se eu quero. Daí quando ele falou, olha, mas não é qualquer reality, são 3 comunidades, ribeirinhas, quilombolas, indígenas. Eu parei, na hora que ele falou, eu falei, puxa, não posso estar fora dessa história. Eu preciso estar nessa história. Aceitei, liguei para o Eduardo, falei, olha, fechou um negócio, vem comigo. Ele, como é que é? Me conta, por favor, tudo. Eu falei, vamos andando, te conto no caminho, porque eu sou dessa, sabe? Eu gosto de fazer e participar de alguma coisa de aventura e eu vou explicando no caminho para quem eu vou chamando. E foi meio que assim que aconteceu. Só que daí eu fiquei pensando, qual a minha conexão? Ok, mulher periférica, nasci em uma periferia grande, meu pai passou fome na Bahia, veio para São Paulo. Racionalmente, eu estou conectada, estudei a minha vida acadêmica do ensino médio inteiro, a minha vida inteira em escola pública, comi muitas vezes na escola. Eu falei, tá, mas eu não sei se isso é o suficiente, entende? Então, eu decidi começar a resgatar na minha memória. E eu lembrei de uma história. E essa história ficou marcada para mim, e nesse dia em diante eu passei a olhar para esse projeto com o protagonismo que ele merece. Um dia, eu tinha 9 anos, eu estava lá na minha escola, eu adorava estudar nessa escola. Eu era uma criança muito feliz, mesmo com muita pobreza. E um dos meus amiguinhos disse que estava com muita dor de cabeça. E a minha professora, no caso a gente chamava ela de tia, pegou esse aluno e levou ele fora da sala. Bateu o sinal, chegou a hora do recreio, todos nós saímos e chegamos no refeitório, meio parecido com o nosso estúdio aqui. Chegamos no refeitório. Quando eu cheguei lá, o meu amigo estava sentado com um copo de suco e um prato de comida. A gente olhou e falou, mas ele está com dor de cabeça? Será que ele tomou remédio porque a tia tirou? Passou, a vida seguiu. E, buscando a minha memória, qual era a minha conexão com este universo da alimentação, só me caiu a ficha agora. Tinha 9 anos, eu tenho 45 agora. Eu falei, caramba, aquele dia ele era uma das 3 crianças que só se alimentava na escola. Isso foi muito importante porque eu passei a olhar para a jornada dos merendeiros que vieram de lugares muito distintos com muita empatia. Tem gente na competição que veio para São Paulo e demorou 4 dias para chegar. Foi para o Rio, passou por terra, chegou na capital, pegou o avião, na verdade, perdeu o avião, perdeu a conexão, passou 4 dias. Quando chegou, essa pessoa especificamente com as outras pessoas que a acompanharam, chegaram para ver o que estava ali esperando por ela. E eu fiquei, caramba, olha só que jornada, né? Olha o que essas pessoas estão fazendo para vir aqui, para o meu pequeno mundo, Band, né? E eu achando que eu estava fazendo muito, usando a casca do MasterChef para fazer o Escola de Sabores. Recebemos essas pessoas, ficamos felizes, nunca mais vou esquecer desse meu amigo. E olha que estranho, porque eu nem lembrava dele. Mas esse projeto me conectou com a Marisa lá da Quebrada da Zona Sul. Eu lembrei de muitos momentos da escola e eu falei, bom, preciso sentar junto com o cara que vai desenhar cenário, com a equipe de cenário desse programa. Eu não quero que todo mundo olhe e fale, ai, gente, é o MasterChef. Não, isso eu já faço, eu não quero igual. Sentei com a equipe de cenografia e a gente começou a desenhar as coisas, tudo que a gente precisava. E uma das coisas que eu tentei levar para eles eu preciso das características de uma escola. Eu preciso da claridade, eu preciso de um pátio, eu preciso do cheiro, eu preciso do olhar e eu preciso do aconchego. Muita coisa, né? Fizemos 3 desenhos, gente, só. Do MasterChef, eu geralmente faço 10 versões quando eu vou fazer uma perfumaria de MasterChef. Terceiro desenho saiu esse programa. Ele foi simplesmente a referência do que a gente tem agora como Escola de Sabores, porque é um projeto da ONU que escolhe por licitação a emissora que está para fazer o projeto.
E daí eu pensei, bom, agora eu tenho um cenário onde as pessoas entraram e falaram, poxa vida, que cheiro de escola. Quando as pessoas que eu convidei para entrar no estúdio se portaram no corredor, e a gente fez um corredor solar, é um programa de dia, a gente chega, tem uma luz cortando, você realmente para assim e fala, ai, é um sol? Ai, não, é um refletor. E você tem essa sensação. Então, esse projeto é um projeto que transformou o lugar que a gente precisava. Então, quando entraram as merendeiras e os merendeiros, as nutricionistas, a gente olhava para o olhinho deles e ficava assim, nossa, gente, isso daqui é a magia. E essa magia foi transformada e construída com mais 2 figuras importantes na minha carreira de gastronomia. Bel Coelho, Rodrigo Oliveira, meus parceiros. Eu liguei para a Bel e falei, Bel, faz tempo que a gente não se vê, você participou poucas vezes do MasterChef, ela participou do MasterChef Júnior, depois ela está aí, depois pede para ela contar. Ela fez MasterChef Júnior e ela fez um ar de melancia para os MasterChefs Júniors, foi maravilhoso, isso ficou marcado na minha história, e participou com a gente em outro momento da carreira dela, mas a gente nunca tinha trabalhado diretamente no programa. Mas o Rodrigo é meu parceiro, é da Quebrada, nordestino, MasterChef, a gente tem muita afinidade. Eu liguei para os dois e falei, olha, estou com um projeto que eu preciso levantar em 20 dias e eu não poderia ter uma pessoa que representasse melhor os jurados fixos desse programa, que não fossem 2 pessoas que têm respeito na gastronomia, mas que também têm projetos que falam sobre biomas e cunho social. Eles aceitaram e mudaram a vida deles, a agenda deles para me atender. E para fazer com que eu tivesse no palco pessoas com autoridade, para fazer outras pessoas de gastronomia olharem para essa tela e olharem com essa tela com a chancela de que ali tinham 2 jurados muito reconhecidos na profissão, olhando para esse Brasil profundo. Então, a minha intenção basicamente foi essa, de trazer gente que tem um poder de fala grande para fazer todos nós olharmos para os protagonistas desse Brasil. Foi uma das escolhas mais interessantes que a gente fez, e é óbvio que agora eu vou mostrar para vocês, em primeira mão, o teaser de Escola de Sabores. Hoje a gente vai conhecer cozinheiros incríveis. Merendeiros e nutricionistas juntos são o coração desse programa. Aqui, tradição, afeto e comida boa se encontram. Eu sou merendeira com muito orgulho. Ribeirinhos, quilombolas e indígenas. Quantos Brasis dentro desse Brasil? É um desafio muito grande. Durante 8 episódios, vamos mostrar o Brasil que cozinha para alimentar o futuro. Tia, o que a senhora colocou no lanche? Amor, meu filho. A cada desafio, vamos conhecer novas receitas, novas ideias e muitas histórias de superação. A gente lutou muito para ter a escola onde a gente tem. O que é mais desafiador? Agradar um jurado na televisão ou as crianças lá na escola? Com certeza, as crianças. Bem-vindos ao Escola de Sabores. É lindo, né, gente? Sabe aquela mãe que vê o filho dançando no palco e você fala, vai lá. Essa é a sensação que eu tenho com esse projeto. Se eu estou vendo sorrisos aqui nessa plateia, eu já fico feliz. Esse é um movimento que vai muito além do audiovisual, apesar de ser o lugar da onde eu nasci, da onde eu estou. Porque ele é um projeto que eu acho que vai mexer um pouco com as nossas referências, com o nosso olhar, e não só para a comida, mas para a nossa cultura, para a nossa história. Mas ele é um projeto também que ele começa aqui, né? Ebulindo numa profissional de TV, que tem um projeto que as pessoas, naturalmente, sabendo que eu vou assinar, vão assistir. Vocês, profissionais da gastronomia, que estão me vendo neste palco, e neste palco vai sair daqui tendências do que vocês vão pensar ou do jeito que vocês vão olhar. As pessoas que vocês vão para suas comunidades, para suas carreiras, para os seus lugares, olhando para o entorno, né? A gente tem que olhar para o nosso quintal, para o nosso bairro ou para o nosso lado. Mas nada disso é possível se a gente não tiver quem banca isso, quem fala com a gente diretamente. E essas são as organizações do governo, junto com a ONU, junto com a Nilcom e junto com a Band,
juntando essa força para falar sobre esse Brasil e para dar protagonismo e trazer mais histórias e trazer mais olhar para esse Brasil inteiro gigante que a gente tem, com tanta potência. Então, é difícil a gente conseguir fazer um projeto sem ter a seriedade de quem consegue pagar a conta. E pagar a conta é uma coisa importante, porque a gente precisa de gente acreditando na gente. Né? Eu não sei aí vocês, mas quantas vezes vocês tiveram aí projetos e foram lá bater na empresa X que vocês acreditavam e às vezes nem foram atendidos? Quantas vezes vocês acreditaram num sonho e num projeto social para mudar e capacitar a gente? Afinal de contas, eu entendi com vocês que gastronomia tem um universo, né? O empreendedorismo, a indústria do cuidado, né? Feito por mulheres potentes que estão aí assumindo cada dia mais lugares efetivos da dinâmica da casa, do dinheiro dessa casa. E, num certo momento, você também precisa que essas grandes empresas e que essas potências olhem para você e entendam que este projeto é um projeto de verdade, mas ele não é um projeto de retorno financeiro. Ele é um projeto de transformação na cultura de um povo que precisa evoluir. E educação está totalmente conectada com isso. Eu imagino que aqui, quando terminar a apresentação, vocês possivelmente vão pensar, poxa, mas não sei, talvez seja utópico demais, Marisa, não sei, que recorte é esse? Eu também não tenho resposta. Nenhuma. Porque eu acho que a minha obrigação quando eu chego na potência, quando eu estou aqui no alto, eu tenho que começar a olhar para abrir portas para outras pessoas. Eu tenho uma amiga portuguesa, na verdade, brasileira, que mora em Portugal, a Daniela Martins, que eu escrevi o livro dela, o prefácio do livro dela, Seu Nome e Sua Marca. E ela falou uma coisa para mim que eu carrego para a vida. Não seja muro, seja ponte. Então, a minha função aqui é ser ponte desse Brasil profundo, de vocês. Esse é só o meu trabalho. Porque eu não coloco a mão na massa. Eu não estou na frente de um negócio. Mas eu tenho uma voz potente, eu tenho uma voz de credibilidade. E eu entendi que essa voz que ecoa, e é por isso que eu estou no palco e não estou ali na house, é por isso que eu estou no palco, eu não estou só atrás das câmeras, porque eu decidi vir na frente, encarar as pessoas e falar, fique tranquilo, vai dar tudo certo. A gente pode investir, o resultado vai vir. Talvez não venha na métrica que você tem, mas o não acelerar também é a parte do processo. Eu tenho um programa que está há 11 anos no ar, líder de audiência, líder de estrutura, ganha todos os prêmios e mexe com o Brasil. Eu encontrei aqui na Arena Masterchef um monte de ex-Masterchefs que estavam aí trabalhando há anos na profissão. Mas foi aparecer em um episódio de Masterchef, a carreira mudou. Então, se eu tenho a potência de fazer uma câmera virar para vocês, por que eu não vou fazer? Mas eu sozinha não faço nada, então a gente precisa, sim, institucionalmente e corporativamente, de gente que acredite nesse processo. Mas também a gente precisa de gente como a Cineide, que está à frente desse projeto, na execução desse Brasil profundo. A Cineide é um presente na minha vida. Ela é quem escolheu a Band, ela é quem me escolheu para dirigir esse projeto. E eu não estou falando isso porque ela me escolheu, nem porque escolheu a Band. Eu estou falando porque ela é uma pessoa incansável. E eu acho que movimentos sociais, eles são incansáveis. A gente cai, levanta, recomeça. E a vida é assim. A vida é assim. A gente tem obrigação de levantar, sacudir a poeira e recomeçar. A Cineide faz isso no Brasil, países de língua portuguesa e também América Latina. O projeto aplicado do Escola de Sabores, na verdade, é um projeto sério da ONU de segurança alimentar para garantir que todos os acordos sejam cumpridos para as comunidades e que consiga criar um universo de variedade nutricional nesses pratos. Lembra que eu falei para vocês do cheirinho? O cheiro da escola, a sensação de estar ali e a minha memória do sabor é basicamente isso que a Cineide faz incansavelmente há muitos anos, como nutricionista, viajando esse Brasil profundo e encarando o projeto real de merendeiras num universo muito mais hostil do que a gente passa na televisão. Então, eu acho que por respeito a uma profissional como ela, eu tenho obrigação de dizer que a gente deveria ser um pouquinho Cineide todo dia.
Não sei se a gente vai conseguir estar no front toda hora, né? A gente, às vezes, desvirtua, passa por uma coisinha, vai para outro, mas, de qualquer forma, a gente precisa acreditar. E a gente precisa acreditar numa transformação, porque futuro a gente começa mudando agora. Não vamos esperar chegar lá. Então, eu queria deixar aqui para vocês, de verdade, a oportunidade da gente conversar mais sobre isso. Porque, para mim, este palco é só o começo de uma história que eu acredito que tenha que ser longa. E, se vocês quiserem falar mais comigo, uma profissional de TV, entusiasta de alimentação, agora não só de gastronomia, vai ser um prazer imenso de recebê-los e falar um pouco sobre este universo que eu estou participando. Gente, muito obrigada, de verdade. Uma salva de palmas, Marisa. Marisa, obrigado. Foi maravilhoso. Obrigada. E vamos falar, nós vamos falar sim, viu? Porque gastronomia social aqui também é muito com a gente mesmo. Temos que falar muito, é muita coisa. Parabéns, parabéns, parabéns.